primeiro ano, tudo bem? A gente vai continuar hoje a matéria que a gente deu início na aula passada, né? Que é sobre pré-história. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as características dos períodos históricos, né? A gente tem paleolítico, neolítico e idade dos metais. A idade dos metais, muitos historiadores nem convencionam colocá-la aí como um terceiro período, mas sim como um subperíodo dentro, digamos assim, do neolítico, tá? Então, em linhas gerais, a gente vai falar sobre cada uma dessas fases agora. O paleolítico. O paleolítico é também chamado de idade da pedra lascada, é o maior período da pré-história, né? E quais são as principais características desse período? Primeiro, o uso de instrumentos e ferramentas muito rudimentares, feitas de lascas de pedra, né? Normalmente os homens que viveram nesse período, eles atritavam uma pedra contra a outra e obtinham lascas dessas pedras. Essas lascas eles amarravam a pedaços de pau, formando pequenas facas, arcos e flechas, né? Enfim, era um período de uso dessas ferramentas, desses instrumentos de trabalho e armas pouco eficientes, muito rudimentares, pouco duráveis, né? Os homens que viviam nesse período eram chamados de caçadores e coletores, né? Viviam normalmente em cavernas, os homens das cavernas viveram durante o Paleolítico, né? Então, o que eram caçadores e coletores? Eram povos que viveram da caça, da pesca e da coleta de frutos, né? Do que a natureza podia fornecer a eles. Então, eles estavam em uma constante mudança, né? Porque acabava a caça em determinado lugar, acabava a pesca, enfim, eles iam para um outro espaço, tá? Então eram povos caçadores, coletores e nômades. O que é isso? Povos nômades são justamente povos que ficam mudando de um local para o outro, tá? Em busca de ambiente, em busca de alimento, enfim, tá? Então, ó, paleolítico, idade da pedra lascada, instrumentos e ferramentas, assim como armas rudimentares e simples, né, de pouco duráveis. Os povos que viveram nesse período eram caçadores e coletores, né, e também nômades. No finalzinho do Paleolítico foi descoberto o fogo. O fogo, ele em si contribui muito para a Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Por quê? O que esses povos faziam com fogo? Primeiro, eles se aqueciam. O Paleolítico ele se desenvolveu praticamente todo durante a Era Glacial, né? Eles se aqueciam, eles iluminavam à noite, eles cozinhavam o alimento, né? Enfim, o fogo ele traz consigo uma contribuição fenomenal para os povos da pré-história, né? Tanto é que muitos povos que não dominavam o fogo foram subjugados por povos que dominavam o fogo, né? Então, eles se aqueciam, iluminavam o ambiente, espantavam os predadores e cozinhavam seus alimentos. Com isso, eles perceberam que poderiam plantar seu próprio alimento, trabalhar a terra, né? E é o que a gente chama dentro da historiografia de Revolução Neolítica. Porque o Neolítico, né, o período Neolítico, ele tem início justamente com a descoberta da agricultura, né? Ou seja, a partir do momento que esses povos eles verificam que eles podem plantar aquilo que eles precisam para comer e sobreviver, eles, consequentemente, não têm necessidade de mudar constantemente, passam a se fixar durante um maior tempo em um espaço e, com isso, toda uma série de outras situações vão se formando, que a gente vai ver mais um pouco daqui para frente, tá? Então, olha, o Neolítico, também chamado de idade da pedra polida, né? Os povos pré-históricos que viveram nesse período passaram a polir os instrumentos e as ferramentas de trabalho. Por isso mesmo, eles criaram ferramentas e instrumentos e armas mais duráveis, mais complexos, né? Mais eficientes, tá? Eram agricultores e pastores, ou seja, cuidavam de animais e plantavam a sua própria comida. E eles também, além disso, eles eram sedentários. O que é sedentário?
é aquele povo que não precisa ficar em constante mudança. Eles permanecem em um só local, tá? Além disto, eles também passam a trabalhar com a cerâmica. Eles são povos ceramistas. Por quê? E o que é a cerâmica, né? É o cozimento do barro. Lá no finalzinho do Paleolítico, eles dominaram o fogo. Agora, com o plantio do próprio alimento e a criação da própria caça, né? A criação dos animais, eles passam a fazer pequenos potes e panelas para poder estar cozinhando o seu alimento com o uso do fogo, né? Então é muito interessante todo esse processo de evolução pelo qual a espécie humana foi passando. Por que isso? Eu digo isso, né? Porque no finalzinho do Neolítico, eles também aprendem a trabalhar com os metais. Primeiro a gente tem o cobre, depois do cobre a gente tem o bronze, que é uma mistura ali de cobre estranho, né? E depois a gente tem o ferro, que ele precisa ser aquecido a altas temperaturas, altíssimas temperaturas, para poder ser manuseado ou qualquer coisa ser produzida a partir daí, tá? Então é interessante que vocês notem como que, com o advento com o domínio do trato do metal, os seres humanos passam a fazer armas, principalmente, e ferramentas muito e muito mais complexas do que com pedras polidas, né? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês só sobre o que é, na verdade, o que é essa revolução neolítica, né? A revolução neolítica, ou revolução agrícola, ela tem início com a descoberta da agricultura. Por quê? Segue o meu raciocínio. A partir do momento em que os seres humanos eles passam a plantar aquilo que eles comem, né? Eles não precisam estar em constante mudança em busca de alimento enfim, de melhores condições de vida. Eles passam a se fixar em um determinado território. Antes, durante o Paleolítico, eles viviam em cavernas. Agora, com este momento de fixação, de sedentarismo, eles passam a criar pequenas vilas, né? E que evoluem para cidades, né? Com o passar dos anos, justamente para estarem vivendo e convivendo ali dentro. Por quê? Não é necessário mais a mudança em busca de alimento. Então eles constroem pequenas moradias, feitas inicialmente de paus e pedras, depois com o uso do próprio... enfim, eles passam a construir moradias mais complexas com o passar do tempo. A partir do momento que eles constroem moradias, porque se fixam um maior tempo no território, eles passam a cercar esses ambientes para se proteger de inimigos, de ataques vindos de outras regiões. Eles passam a construir muros e muralhas, né? É muito interessante. E surgindo aí as primeiras cidades. Vocês vão ver que as primeiras civilizações, as primeiras grandes cidades habitadas pelos primeiros grandes povos na história, eles se desenvolveram perto de grandes rios, de grandes fontes de água, para utilizar tanto no trato doméstico dentro das casas, quanto na agricultura e na pecuária também. Aí, a partir do momento em que eles passam a construir vilas e pequenas cidades, há aí também uma maior especialização do trabalho. Por quê? Não é necessário mais que todo mundo trabalhe na agricultura. Apenas o trabalho de alguns é suficiente. Então, toda aquela gama de pessoas que não vai mais trabalhar na agricultura passa a se dedicar a outras atividades, né? Como a própria metalurgia, que surge aí com o domínio dos metais, do trabalho com os metais, né? Então, há uma especialização no trabalho, o que durante o Paleolítico era feito principalmente por gênero. Então, existiam trabalhos que eram feitos por homens, trabalhos que eram feitos por mulheres e por crianças, né? Que normalmente elas estavam ali sempre próximas das mulheres, né? E agora não. Agora, essa especialização do trabalho, ela surge em decorrência do tempo ocioso que boa parte da tribo, da população, passa a ter. Já não é mais necessário que todo mundo trabalhe na agricultura, né? E aí surge um outro fato, que é a presença do comércio. O comércio surge quando esse trabalho na agricultura, ele gera um excedente. E esse excedente, ele passa no primeiro momento a ser trocado com outras tribos por gêneros que aquela tribo não tinha. Por exemplo, se a tribo A planta arroz, e aí ela tem uma colheita muito grande de arroz, mas ela não planta cenoura, mas a tribo B planta cenoura. Então
Então, o que ela vai fazer? Ela vai trocar o excedente, aquilo que eles não usaram para se alimentar de arroz, pelo que eles não têm de cenoura, porque a tribo B não tem arroz. Então, isso está na base do comércio, né? E advém com o desenvolvimento da agricultura. Por isso que a gente chama de revolução agrícola ou revolução neolítica, né? A partir daí, os seres humanos não pararam mais esse processo evolutivo, nem antes, né? Mas a partir daí, isso se verifica de forma muito clara, né? Porque os povos, eles vão dominando tanto o uso dos metais, o trabalho com os metais, quanto o trabalho na terra, e eles vão conquistando tribos que surgem a partir de grandes famílias, elas vão dominando espaços de outras tribos, né? E aumentando, consequentemente, o seu território, tá bom? Essas foram as principais características de Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Agora, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho aí sobre as primeiras grandes civilizações, mais especificamente sobre os povos da Mesopotâmia. Por enquanto, essa aula de agora, para o primeiro ano, finaliza para a história, tá? E a próxima aula já é um outro capítulo. Agora eu quero que vocês se dediquem, semana que vem não vai ter aula postada em vídeo, eu quero que vocês se dediquem a fazer as atividades aí que eu mandei, que é para ser entregue até o dia 2. Beleza? Tchau para vocês!